prazer estar aqui nessa oficina hoje, tratando de dois temas que são caros, né, para o programa Bolsa Família. Então, acho que era interessante, antes de começar, até para ver como é uma oficina, né, Ivana, a gente ter uma noção do perfil, das pessoas que conhecem o programa. Eu acho que a maioria já conhece o Bolsa Família, no desenho do Bolsa Família. Então, eu queria saber primeiro isso para poder ver se a gente já investe naquela outra parte mais da intersetorialidade, dos desafios. Então, quem conhece aqui o desenho do Bolsa, já conhece o programa? É isso. Porque aí eu acho que a gente passa essa parte e vai para algumas questões de desafios, né? Então, para a gente é muito caro estar nesse momento, porque implementação de políticas públicas eu acho que é um desafio para todas as políticas. E o Bolsa, apesar da robustez da história que tem aí de quase 15 anos já, né, de implementação, também tem uma série de desafios. Então, acho que essa parte de desafios, sobretudo com relação à questão da intersetorialidade, enfim, na implementação é interessante a gente fazer essa troca e aproveitando a participação das duas pesquisadoras, né, da Austrália, e a pauta da infância, né, que é, na verdade, uma dimensão tão importante quanto a de benefícios do programa Bolsa Família, e que eu acho que a gente ainda, apesar dos 15 anos, tem que avançar ainda na visibilidade do que significam essas ações, né, relacionadas às crianças e adolescentes. Vou tentar aqui, né? Vou tentar passar bem rápido com esse panorama geral do Bolsa, mas mais nesse alinhamento da gente poder abrir para essa discussão dessas questões ligadas ao arranjo institucional do programa. Não sei se esse aqui, né? Mas eu vou abrir, pode passando aí. Então, acho importante sempre a gente ressaltar essas duas dimensões do Bolsa, né? Então, assim, o Bolsa, na verdade, é um programa dentro, né, de uma discussão mais ampla, internacional, dentro dos programas de transferência de renda condicionada, vou tentar fazer um pouco paralelo com algumas das falas que as duas pesquisadoras trouxeram, né? Daquilo que a gente vê de similaridade com relação à implementação do Bolsa em algumas variáveis que ela trouxe, e aquilo que a gente percebe também como desafio do programa. Então, com relação ao desenho, né, do programa, essas duas dimensões de alívio imediato da pobreza e ruptura do ciclo intergeracional, a leitura que a gente faz é que elas estão inseridas numa discussão internacional, que são os programas de transferência de renda condicionada, que acontecem em maior ou menor grau, né, em vários países do mundo, sobretudo na América Latina, né, e Caribe. Então, foi uma implantação que aconteceu em escala, né, nos países da América Latina e do Caribe começou no final da década de 90, mas eles foram tomando corpo, né, a partir do ano 2000, na década de 2000, e muito centrado na questão do alívio imediato da pobreza, né, que é uma questão muito cara nesses países. Então, a transferência direta de renda relacionada ao alívio imediato da pobreza, né. O programa nunca pretendeu ser, do ponto de vista de gestão, a resolução dos problemas ligados à questão da pobreza, né? Ele é uma perna, ele é um braço, é uma das políticas que tem que fazer parte de uma discussão mais ampla, né? E a gente entende que ao longo desses 10, 15 anos, alguns avanços foram feitos como com o Plano Brasil Sem Miséria, que foi elevar um pouco a categoria do que o programa fomentou e trouxe, por conta de uma série de variáveis, como o respaldo, né, a gente falando de questões de liderança, de respaldo político muito forte, para poder ter implementação, junto a um processo de gestão técnica e operacional na implementação de arranjos também que se consolidaram, mas ainda com os desafios, mas nunca pretendeu ser, então, a resolução definitiva. Então, o Plano Brasil Sem Miséria, por exemplo, ele trouxe um pouco essa discussão da gente elevar
para um outro patamar que ainda carece, acho, de avanços, que é da discussão de um sistema de proteção social mais amplo, né, da qual o programa, a transferência de renda é uma parte, né, junto com os benefícios, assim como tem o BPC, e nós temos as áreas de saúde, educação, cultura, moradia, enfim, uma série de outras políticas que a gente tem que avançar para inserir nessa discussão mais ampla dentro do sistema de proteção. Então, acho importante fazer essa contextualização, porque muitas vezes, quando a gente fala do Bolsa, fica sempre algo muito macro, como se fosse a resolução de todos os problemas, e não é, né? Por outro lado, a gente teve aí, eu acho, um conjunto de experiências e as avaliações, o Bolsa foi submetido a muitas avaliações, muitas pesquisas de todos os campos, correntes ideológicas, enfim. Então, a gente tem uma certeza com relação aos resultados do programa, justamente por isso, né, nessas avaliações acadêmicas em diversas disciplinas, usando diversos métodos, que demonstram que a gente, para aquilo que o programa pretendia, os resultados foram alcançados, mas a gente tem novos desafios e outros que vão para além do programa. Outra questão que eu acho que é importante ressaltar, então, para além desse dimensionamento do que é o programa e dessa provocação de um sistema de proteção social mais amplo que ele traz, é a gente centrar muitas vezes a discussão só na transferência de renda. E quando a gente fala da parte chamada condicionalidades, também associada à questão de efeito em benefícios. Então fica muito atrelado, e até por esse histórico, né, da forma como foram implementados os programas de transferência de renda condicionados, a questão do acesso à saúde, educação e assistência social, muito relacionados à condicionalidade do ponto de vista de efeito nos benefícios das famílias. E todo o exercício que a gestão do Bolsa fez desde o início, né, na área que coordena essa agenda, junto com os interlocutores da saúde e educação, foi superar e dissociar um pouco essa relação, né, que a gente entende que ela é necessária, mas ela é muito limitada. Então, assim, na verdade, do que a gente está falando quando a gente provoca, junto com a saúde e educação, né, num arranjo intersetorial, o acompanhamento de gestantes? Quando a gente provoca que as gestantes do programa, portanto, as gestantes mais pobres no contexto de um país com extrema desigualdade, tenham garantido o direito de ter o pré-natal, né, o acompanhamento do pré-natal. Quando nascem os bebês, que tenha todo o processo de acompanhamento da imunização, né, a vacinação em dia, que você tenha acompanhamento do crescimento, com peso e altura, que você tenha acompanhamento e a garantia de que essas crianças tenham o direito de acesso à escola, né, questões que seriam óbvias no contexto de políticas universais, mas que a gente sabe, por conta dos nossos dados que são gritantes, com relação à escala de desigualdade do país, que a gente tem que trabalhar o tempo todo com setores focados na equidade, né? Então, assim, esse trabalho e esses desafios ainda são bastante presentes, né? Então, essa dimensão do Bolsa, que é da ruptura, na verdade, do ciclo intergeração da pobreza, o entendimento é de que isso ele aparece em alguns momentos com essa cara, né, de que de fato a gente está falando de acompanhamento de políticas públicas intersetoriais voltados para as crianças e adolescentes em situação de pobreza, e não só de pobreza, porque na verdade a renda é um dos indicativos, né, de uma série de outras questões de vulnerabilidades. Mais uma vez, a gente olhando para o contexto brasileiro, isso é muito evidente. Então ela traz, eu acho que é uma outra dimensão que a gente acaba passando um pouco batida, assim, a gente não se atém à importância o significado que essa agenda tem com relação aos desdobramentos que ela provoca em termos de implementação da política e dos arranjos que são construídos, né? Pode passar. Bom, quando a gente olha, aí só para chamar atenção para esse perfil das crianças e adolescentes, né? Quando a gente olha os beneficiários do Bolsa por faixa etária, mais de 50% são crianças e adolescentes. Então, nós estamos falando de um número substantivo, nós estamos falando de mais de 20 milhões, né, de cidadãos, né, crianças e adolescentes, que estão envolvidos em todo esse arranjo institucional que é feito, em toda essa operação que é feita, com os desafios, os avanços que a gente tem ao longo dos anos, com relação ao programa. E o quanto que tem de potencial no que foi construído para a gente avançar com relação à implementação de políticas e com um olhar específico para essa faixa etária.
Vou passar aqui, mas era só para ressaltar que, inclusive, os próprios benefícios, quando você olha eles de maneira decomposta, os benefícios variáveis do Bolsa, você vê que eles estão diretamente atrelados a esse ciclo de vida, né? Na composição familiar, a gente tem o benefício que é gestante, o benefício que é da nutriz, e relacionado ao número de crianças. Então, existe uma relação direta na preocupação, pensando dentro de um subsistema, digamos, de proteção social criança-adolescente, dentro de um sistema mais amplo, inclusive no braço transferências de renda do programa, a gente tem um olhar específico para um ciclo de vida, né, que vai dar garantia desse que seria um direito, né, mas da segurança da renda desde essa fase gestacional da mãe. Pode passar. Pode passar. Aí, então, voltando para as condicionalidades, pode passar, né? Como direitos, eu acho que a gente avançou, a gente conseguiu comunicar bem, talvez nesse diálogo com o que as pesquisadoras colocaram, a gente tenha se concentrado mais, e aí é um desafio, uma pergunta que fica para a gente discutir à tarde, né? O quanto que você consegue equalizar algumas questões variáveis que são centrais na implementação de políticas de larga escala, como sistema de informação, que é algo que não é trivial de se fazer numa escala grande, né, ainda mais no caso do Brasil, com o número de crianças e adolescentes que a gente falou. Como é que você consegue implementar com um sistema robusto a parte de informação? A gente também tem uma agenda robusta de capacitação, ela falou muito de capacitação e treinamento, mas com os desafios da parte dessa escuta mais qualificada, né, dessa continuidade de integração, da capacidade dos interlocutores, saúde, educação e assistência, sentarem para fazerem planejamento, implementação e a avaliação dos resultados dessas informações, desse conjunto tão robusto de informações, o que a gente faz com isso, né, como é que a gente desdobra, porque no fundo nós estamos colhendo informações sobre as famílias e sobre essas crianças e adolescentes. Então são números, né? São pessoas e são famílias. Então o que a gente faz e como que a gente articula isso? Aqui fica claro um pouco esse percurso. Então, na verdade, condicionalidade nada mais é do que acompanhamento, desde o pré-natal até os 18 anos dessas crianças. A gente tem uma linha histórica, com algumas ações que são muito específicas. Eu coloquei ali, tem o atendimento e acompanhamento familiar, que é uma questão, inclusive, que está em discussão com assistência, né? Com relação aos conceitos. Então, assim, outro desafio, quer dizer, os conceitos que a gente utiliza, como é que a gente, numa articulação intersetorial, entende os conceitos organizacionais específicos dos setores distintos e integra isso de uma maneira conjunta, né? Como é que a gente entende a forma de atuar dos setores diversos, a implementação, os conceitos utilizados, a cultura organizacional, e isso passa a fazer parte de um trabalho conjunto, na planejamento, implementação e avaliação. É desafio. Pode passar, Adri. A gente tem algumas parcerias, né? Quer dizer, a própria condicionalidade, ela proporcionou ao programa, a gente conseguir avançar para além das condicionalidades propriamente ditas, em parcerias com o programa Saúde na Escola e com a educação integral do ensino fundamental. Porque os dados coletados, as informações coletadas da frequência dos alunos, possibilitaram a gente identificar a concentração de estudantes do Bolsa nas escolas, nos diversos territórios do Brasil. Então, você consegue, com isso, avançar na territorialização, né, relacionado ao adensamento de políticas públicas para aqueles territórios, né? Então, a gente utilizou dados das próprias condicionalidades para avançar algumas parcerias que a gente entendia que era esse adensamento do acesso, né, a uma série de direitos e políticas públicas, algumas inovadoras. Pode passar, Dani. Aí é só para mostrar como os números são robustos, né? Então nós estamos falando de uma implementação de uma política de ampla escala, né? São 5 milhões de crianças acompanhadas. A educação, a parte de condicionalidade não está aqui, mas a FAB da saúde está aqui. Só fazer esse parênteses. E se quiser, inclusive, comentar alguma coisa também, Fábio. Então, nós temos esse acompanhamento, feito todo via sistema de informações, mas que na ponta são pessoas, são os profissionais, né, no processo de implementação das políticas. Pode passar. No caso da educação, mais de 13 milhões são acompanhados. Pode passar, Dani.
E a gestão. Então, quando a gente fala em números, esse arranjo institucional que foi feito, os desafios, nós estamos falando na assistência social. Pode passar, Adri, eu vou voltar, só para mostrar esse. Nós estamos falando de 3 setores, né? Saúde, educação e assistência, com pontos focais responsáveis por fazer todo esse processo nos estados e nos municípios, nas 3 áreas, né? Pode voltar. Isso em número não é trivial, né? Além dos coordenadores e gestores que se equivalem ao número de estados e municípios do Brasil, nós estamos falando de um número substantivo de centros de referência de assistência social envolvidos, de usuários do sistema de condicionalidades, que é a base de informação que pode ser utilizada para uma gestão que a gente tem chamado de pós-coleta, ou seja, esse conjunto de informações que você tem, você pode utilizar em desdobramento de novas articulações. No caso da saúde, 136 mil estabelecimentos de saúde, 40 mil equipes de saúde da família, são 260 mil. São escalas muito grandes de atores, agentes do nível de gestão e da burocracia de rua envolvidas nesse processo. No caso da educação, nós temos 152 mil escolas que têm estudantes do Bolsa. Essas escolas que eu tinha mencionado antes, que a gente utilizou como um instrumento e critério para articular outras políticas para esses territórios, são 80 mil escolas, tem uma concentração grande de escolas campo, que acaba sendo escolas pequenas, são poucos estudantes. Então, na verdade, fica um pouco enviesado, falando em 80 mil escolas, maioria PBF, para você fazer a articulação de algumas políticas, mas quando você separa um urbano e rural, você consegue ir para aquelas que têm número, tanto quantitativo como percentual, proporcional, alto de estudantes, né? Então a gente entende que de fato tem para alguns territórios que são importantes de serem observados, e o equipamento de escola ajuda a gente a chegar nesses territórios também, né? Assim como a identificação que a própria assistência faz, né? Nas referências municipais. Pode passar, Adri. Aqui é um pouco para mostrar que existe um ciclo, então, nesse processo de implementação, com uma série de atores dos 3 níveis e dos 3 setores, né, que se dialogam, e existe uma parte operacional bem robusta, né, então, assim, com calendário e toda uma série de processos específicos que qualificam e embasam essa série de informações que a gente consegue coletar das 3 áreas. Isso é materializado no que a gente chama de SICOM, que é o Sistema de Condicionalidades, que tem passado por várias revisões para ter uma cara amigável, porque a ideia é que ele seja utilizado para a gestão dos estados e municípios, né? A ideia do sistema não é uma utilização nossa aqui do ponto de vista de monitoramento, é muito mais para a gestão municipal se apropriar de um sistema que consegue reunir a base do cadastro único, que é a porta de entrada para a gente identificar os beneficiários, fazer todo o acompanhamento das condicionalidades, da saúde, da educação, e o próprio sistema é aberto para registro de informações da assistência social com relação a todo o processo que estiver sendo feito, a todos os encaminhamentos que estiverem sendo feitos com as famílias e indivíduos das famílias, nesse sistema, inclusive com a parte de localização dos equipamentos, né, da residência, da escola, do equipamento de saúde. Então é meio caseiro, é Google que a gente utiliza, mas aparece ali o mapeamento desses equipamentos. Então a ideia é que o município possa se apropriar desses instrumentos. E a gente tem um outro instrumento nesse processo de implementação, que é o incentivo financeiro que você dá para os municípios e estados, de acordo com o acompanhamento que ele esteja fazendo das crianças, adolescentes e famílias beneficiadas, né? Que a gente calcula a partir de um índice que é composto por uma série de fatores, que é o índice de gestão descentralizada. E mensalmente estados e municípios recebem um valor em função, né, como apoio à gestão do programa, da implementação do programa, tanto nos estados como nos municípios, e eles podem utilizar esse recurso para a própria articulação intersetorial. Então a ideia é que seja um recurso que faça parte de um planejamento, implementação, avaliação do uso desse recurso, a partir do planejamento, implementação e avaliação de ações conjuntas das 3 áreas com relação aos beneficiários do Bolsa. Né? Do ponto de vista de implementação,
ele está classificado ali, a gente tem hierarquia, rede, mercado, né, que seriam algumas categorias que se utilizam na lógica de arranjos institucionais. Então essa parte mercado, que na verdade é incentivo financeiro, né, são as várias formas de fazer o arranjo. Houve uma mudança muito grande do começo da implementação do programa, a gente percebe o salto. Quando foi implantado o IGD, então esse incentivo financeiro ele fez diferença para os estados e municípios, né? Mesmo porque o programa, apesar de ser uma gestão compartilhada entre os 3 entes, governo federal, estados e municípios, ele tem, o desenho dele, a formulação, são centralizados, né? Eles foram desenhados de uma maneira dentro do governo federal e a implementação na ponta, você tem margem para algumas, para subjetividades com relação ao arranjo das famílias, né, as ações relacionadas aos diversos arranjos necessários para implementações junto às famílias, às crianças e adolescentes, mas ele tem um desenho do governo federal. Então, quando foi implantado o IGD, a gente tem que ter um salto, né, tem uma leitura que foi um salto bem substantivo nessa pactuação com estados e municípios na participação. E por último, não sei como está o tempo, porque eu queria abrir mais para a gente poder depois discutir. Bom, eu não botei aqui um slide, mas a gente, quando fala, então, tem a parte de um sistema de informação robusto, que a gente considera imprescindível, quer dizer, a gente pode fazer os 1000 arranjos, pactuações necessárias, mas sem um sistema de informação, é claro que o nível de informação nominal, que é o que a gente faz, né, meio Big Brother, assim, das crianças e adolescentes, não necessariamente para todas as políticas, né, você precisa ter esse nível. Por exemplo, a gente faz uma agregação por escola para identificar a articulação com outras políticas. Mas é necessário e imprescindível hoje, né? E a gente já tem. Então, como é que a gente avança a partir da expertise que já foi desenvolvida na área de sistemas de informação, não só do Bolsa, né, do cadastro, tem algumas outras políticas que também fazem isso. É uma área muito cara, muito séria, porque a gente depende das famosas DTIs, né, são os nossos departamentos de tecnologia da informação nos ministérios. Mas, por exemplo, no caso das condicionalidades, a gente tem uma equipe na área finalística, dentro do departamento, que cuida só dessa parte operacional do sistema. É o entendimento que eu tenho, pessoalmente, que isso faz a diferença. Né? Você depender 100% da área de TI, ter só a área técnica, negociável. Na área finalística, quando você tem um braço dessa área que faz a interlocução e traduz o que você quer para a área de TI, mas de alguém que esteja próximo da rotina da área técnica para fazer essa tradução. Então, tem essa parte do sistema de informações, porque é isso, se você está em momentos de crise, em momentos de desarranjos institucionais, né, em que os setores, ora estão predispostos, disponíveis para um diálogo, para um arranjo, ora a gente tem momentos de maior dificuldade, minimamente você ter mantido, né, uma base, a parte de informações necessárias para os desdobramentos, para o acompanhamento e para todo o histórico daquela política é imprescindível. E outra é a parte de formação continuada, que foi muito falado aqui nos termos treinamento, capacitação. A gente tinha uma coordenação, um núcleo específico de capacitação dentro da secretaria também, onde é implementado o programa Bolsa Família. Hoje isso está centralizado numa área que foi desenvolvida no Ministério, né, que tomou um corpo maior, que é uma área específica de capacitação para todo o Sistema Único de Assistência Social SUAS, né? Lembrando, o Bolsa, o cadastro, que eu estou falando, é um programa dentro de um processo muito maior. Nós estamos falando da assistência social, né? Transferência de renda junto com a parte de benefício, etc. E esse outro braço do Bolsa, que eu acho que é uma provocação, porque ele está dentro da assistência, mas ele já nasce implementando, né, forçadamente a intersetorialidade, né? Você é obrigado a dialogar com as 3 áreas para conseguir implementar uma série de ações voltadas a crianças e adolescentes. E teve o processo todo de construção do SUAS ao longo desse período. Então as duas coisas aconteceram meio que juntas, mas eu acho que essa experiência da intersetorialidade que as condicionalidades trazem, que não é perfeita, né? A gente tem vários momentos de, mais do que intersetorial, ter relações bilaterais, né? Então agora é com a educação, é com a saúde, não necessariamente os 3, ainda como desafio, né? Sentarmos os 3, planejarmos os 3 e avaliarmos as 3 áreas juntas. Mas eu acho que tem um acúmulo que é isso, a gente olhar aquilo que foi construído, o que deu certo, o que tem desafios e como é que você
organiza, reorganiza, enfim, esses arranjos, mas partindo de experiências que já existem com uma robustez considerável. Aí eu trouxe esse mapinha de reflexões sobre intersetorialidade que a gente usou num evento que a gente fez em 2014. A gente fez uma pesquisa com a Ponta, com gestores da assistência, saúde e educação responsáveis pelo Bolsa Família, para entender a percepção deles sobre a intersetorialidade, a gestão intersetorial do Bolsa, né? O que eles faziam, atendia a quê, enfim, tem uma parte de gestão e tem uma parte de percepção da intersetorialidade. E eles foram unânimes, assim, os percentuais tanto de estados e municípios foram muito altos com relação à intencionalidade, necessidade, importância desse trabalhar conjunto, olhando para necessidades dos beneficiários. Então, saindo um pouco do operacional, eu tenho que fazer o acompanhamento e registrar a frequência, eu tenho que registrar se foi acompanhado na saúde, a questão da carteira de vacina está em dia, o peso e a altura. Mais do que isso, de entender que deve-se olhar para a família, para os indivíduos daquela família, perceber as necessidades e que os dados de condicionalidade já trazem para a gente, indicando essas necessidades. Porém, eles colocaram como ainda um desafio. Então a gente foi ver que na prática, apesar dessa necessidade, a gente acaba caindo no operacional, é aquilo que tem que fazer com relação aos sistemas, muitas vezes, né? E não necessariamente sentar e dialogar sobre o que significam os dados coletados, né? Transformar isso em informação e informação articulada entre as três áreas. E teve um estudo que foi feito, né? E nesse evento teve essa pesquisa, a gente fez uma apresentação e teve um evento que a gente fez com alguns acadêmicos com relação à intersetorialidade e os desafios postos, né, dentro das políticas sociais. Um deles foi o Lucas Ambrosio, que era da FGV, e eles tinham uma publicação com uma pesquisa feita sobre o Bolsa. E o que eles identificaram com relação à intersetorialidade do Bolsa, né, esse programa considerado de sucesso, e algumas variáveis por trás desse arranjo e que poderiam explicar nesse caminho do que foi feito e como foi feito. E aí tem algumas questões que aparecem como novidade. A gente tem uma agenda ainda reprimida lá de avançar um pouco e se debruçar sobre isso, a gente nos debruçarmos em cima dessas questões, junto tanto com os pesquisadores como com os estados, mas que são questões que normalmente a gente desconsidera, né? Então, por exemplo, você ter a questão da média burocracia entrando em jogo como ator-chave, né? Geralmente a gente coloca a questão importante do amparo institucional das lideranças, né? Você precisa de um amparo político maior, de um núcleo mais central, né? daquele setor que te apoia na política como um fator de sucesso, e tem a burocracia de rua na implementação, o gestor da ponta, e aí eles trazem a média burocracia dentro dessas instituições, né? No caso dos ministérios, instituições federais, como, quando empoderadas, a capacidade de desenvolver com mais fluidez esses arranjos, as implementações, enfim, a consecução de ações concretas. E a formalização como algo final, que também chama atenção. Então, você não começa elaborando necessariamente todas as normas, portarias, legislação, sobre aquilo que você pretende implementar, porque tem questões que, mesmo com você tendo feito pilotos, tendo experiências prévias, para chegar numa escala maior, como o caso do Bolsa, que você tem que experimentar ainda em larga escala, entender o funcionamento, para ter as regras, né, as especificidades mais detalhadas, mais especificadas e mais palpáveis, né, mais assertivas, e aí você formaliza os processos. Isso aconteceu no começo do programa, né? De lá para cá a gente tem tido a renovação dentro das normativas, mas realmente quando iniciou o programa, o próprio IGD, então você começou experimentando, depois você formalizou, né, como um processo que acontece e que é normal. E essa parte aqui de construção de capacidades também é interessante, porque ela fala muito da construção de capacidades e prática de trabalho. Não, a ideia seria seleção de padrões informais, porque ela trata um pouco dessa informalidade, na verdade, né? No arranjo intersetorial, você pode ter os desenhos das políticas, programas, as interfaces que existem entre eles, mas tem um contato direto interpessoal das equipes
que faz toda a diferença. Então, a forma de aproximação e contato entre as equipes, a motivação, a predisposição para esse trabalho conjunto, elas fazem diferença no processo de construção e encaminhamento. E isso não necessariamente, às vezes, inclusive, ainda que esteja assinado por uma instância maior como de ministros, né, que formaliza o arranjo intersetorial, se dentro da média burocracia, né, e dos técnicos que estão envolvidos não tiver essa sinergia, né, tanto interna como com os setores, você corre riscos de fato aquilo ficar somente na formalização, né, e não ser implementado, ou ser implementado de uma forma que pode ter problemas na ponta, né, no município, por conta da falta de articulação das redes necessárias, dos contatos, essa capilaridade entre o governo federal, o estado e o município, dos atores que são responsáveis por fazer essa comunicação, enfim, essa informação junto à ponta. Então, assim, passa mais um, Rodrigo, não sei se... Aqui é só para mostrar a parte de avaliação dos resultados, né, que foram mais divulgados agora depois dos 10 anos, mas assim, é um processo contínuo, né, que a gente tem. A gente teve uma consultora, inclusive, fez um levantamento a partir das bases de dados do CNPq, de todas as teses, dissertações e artigos sobre o bolsa, de categorias, é bem detalhado e foi atualizado. E está disponível, é interessante olhar, que mostra o efeito disso tudo, né? Então, na verdade, a gente está conseguindo maior permanência quando você compara quem é beneficiário do bolsa e quem não é, fazendo pareamento, né? Parametrizado, então de mesmo perfil de abandono com relação a mais permanência. Então, alguns dados mostram que tem sim essa efetividade na saúde. Isso ficou mais explícito, pode passar. Né? Então, a gente tem dados com relação às gestantes, o benefício, quando começou a ser concedido às gestantes, a gente começou a ter um aumento significativo da identificação de gestantes antes, né? Então, assim, ainda nas primeiras semanas, né, em semanas anteriores ao que a gente tinha antes, com relação a essa identificação de gestação, as consultas de pré-natal, a questão do nascimento de crianças prematuras, o baixo peso ao nascer, com relação à mortalidade infantil por desnutrição e diarreia, isso tudo parametrizado. Nós estamos falando de comparações que foram feitas entre beneficiários e não beneficiários com o mesmo perfil. Então, tem os resultados, tem os efeitos e tem esses desafios, né? Então, resumindo, eu acho que é isso um pouco para a discussão, tentando fazer esse diálogo. Aí a parte de capacitação. Sistema de informação robusto e com continuidade e aperfeiçoamento é um grande diferencial, eu acho, de fato, do programa, como é que a gente avança nisso, né? Tem o SISC, do Sistema do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que a gente conheceu também, é um sistema bem bacana, né? Também de identificação nominal. Então, assim, a gente já tem avanços nas políticas públicas nessa área de sistema de informações, que eu acho que é daqui para frente, né? Então, assim, como é que a gente se apropria dessa expertise que foi desenvolvida, né? Como é que talvez traz mais para perto de determinados momentos das discussões, e não só na hora de operacionalizar, o pessoal da área de TI, ou de quem faz essa interlocução entre TI e área técnica, para estar junto e participar desse processo, né? Porque muitas vezes a gente elabora, imagina e sonha, né? Na implementação de políticas, determinados desenhos, arranjos e coleta de informações que em determinados momentos não são viáveis dentro da organização por conta justamente do respaldo da área de TI. E a outra é a questão dos arranjos intersetoriais com essas variáveis. Pode voltar, vou deixar nele? Naquele esse. Não, mais para frente. Esse que tem Não, lá na frente, lá no final mesmo. A esse percurso da intersetorialidade que traz algumas discussões interessantes. Então, a gente se debruçar da intersetorialidade para além do conceito genérico, macro, né, mais abstrato, mas o que significa em termos de implementação. A Núria Cunil, que é uma chilena que trabalha muito com intersetorialidade, né, apesar de todos os conceitos e às vezes a linguagem, né, a terminologia acadêmica que a gente usa, né, mais rebuscada. Então, quais são as variáveis pertinentes no processo dos arranjos intersetoriais na implementação, considerando, né, os diversos perfis burocráticos, média e tal. Olha, a intersetorialidade, eu cheguei à conclusão que... E a gente coincidiu, porque eu falava a mesma coisa depois de um tempo.
você precisa ter humildade e paciência. Então tem um lado psicológico bem forte, né, emocional e humano por trás desse processo, né? Porque é isso, não necessariamente o setor, os atores com quem você vai compartilhar estão em momentos diferenciados, enfim, tem a questão da cultura organizacional, tem a equipe que você vai lidar e aí você tem que recuar em determinados momentos. Mas tendo uma coordenação, alguém que esteja olhando todo o tempo para aquele processo, para aquela política, né, no caso, seja a primeira infância, a questão da pobreza, enfim, é imprescindível. E o outro, a capacitação, que eu não botei o slide, que no caso da secretaria é uma ação realmente contínua, assim, né? A gente brinca, às vezes parece ter um tirão contínuo, né? Que geralmente um tirão você faz no período, mas é um processo bem forte, contínuo, com materiais muito detalhados. Então a gente tem manual de gestão do programa, do cadastro único, então é super detalhado, da formação dos instrutores, a formação de quem vai fazer entrevista, né? E são mais de 20 mil, a gente tem pessoas formadas no programa, né? No caso do Bolsa Família, cadastro único, de 2011 para cá, considerando a educação à distância também, né? O EAD, presencialmente mais de 5 mil só nesse período. Então é um outro braço que a gente percebe que faz toda a diferença, mesmo porque a gente reconhece a rotatividade que ainda acontece, né, nos municípios, apesar da pesquisa ter apresentado para a gente que eles ficam em média no programa 5 anos, o que dá mais de uma gestão, então você teria um tempo para fazer a transição, mas a capacitação desse processo de formação continuada faz a diferença, porque é isso, as pessoas saem e quem entra não conhecem os processos operacionais com o maior detalhamento possível do que fazer. Não é suficiente, porque o contraponto que eu fiz é esse com relação à intersetorialidade, então às vezes você pode se debruçar e acabar fazendo, se restringindo aquilo que é operacional, né? Se eu não fizer isso realmente, eu tenho a parte de inserir informações eu tenho que fazer, mas tem toda a parte das articulações, de se debruçar sobre essas informações, que os dois são tão importantes, né? Os dois são centrais, mas a gente considera que tem uma importância tão significativa quanto você fazer a coleta, né? A gente tem o caso da baixa frequência escolar, então quando você tem o descumprimento, né, que a gente chama das condicionalidades, na verdade a criança está frequentando menos a escola, e aí você tem uma lista que permite identificar uma série de motivos que nos levam à identificação, por sua vez, de situações de vulnerabilidade, e isso está registrado. O que a gente faz com essa informação? Né? Sendo que a gente conhece ali, a partir dos dados, toda a composição familiar, onde ela mora, então você tem uma série de referências, que mais de informação precisaria do que isso? Então o que falta aí é outra parte, que é essa do arranjo, que eu acho que é um desafio para todos nós, porque isso não está dado ainda no manual explicadinho de como fazer, né? Então a gente tem experiências na intersetorialidade, mas o manual em que diga principalmente como fazer o passo a passo, em termos de processos, fluxos, vai depender da política, do arranjo, e eu acho que essas outras variáveis a gente tem que considerar também. É um pouco o que eu queria trazer aqui com relação ao Bolsa, e colocar a gente à disposição, na verdade, para essa discussão que vai ter à tarde, enfim, com os pesquisadores e entre a gente, né? Aproveitando que tem, acho que vários setores aqui. É isso. Obrigada. Agora a gente vai ter a apresentação do programa Criança Feliz com a Luana. E vocês vão já preparando as questões, que a gente faz no bloco no final.